Educação criativa e transformadora na era da IA. Olá, minha gente! Hoje eu compartilho com vocês um trecho de um provocante debate do qual participei no canal da TV Universitária, do Centro Universitário da Fundação Assis Gurcax, em Cascavel, Paraná. Esse papo foi sobre educação criativa na era da inteligência artificial. Esse recorte que eu vou mostrar para vocês tem apenas 10 minutos e é um convite elegante para você assistir os 37 minutos do programa integral no referido canal, cujo link está aqui no canto superior da tela e também nas descrições aqui embaixo. Nesse programa, nós falamos sobre criatividade na educação e como a inteligência artificial está mudando o jeito de ensinar e aprender. Exploramos o tema inovação na sala de aula, tanto do lado dos professores quanto do lado dos estudantes, falando de estratégias para turbinar o aprendizado. E aquele medo de que a inteligência artificial vai substituir profissões. É uma pergunta e a gente tenta responder nessa conversa bastante amistosa. Aqui a gente coloca isso em perspectiva e discute como desenvolver um pensamento crítico e a criatividade como um aspecto essencial para qualquer área, inclusive a educação. Afinal de contas, ser criativo não é um dom exclusivo de alguns, mas uma habilidade que todo mundo pode e deve desenvolver. Bom proveito! Um abraço e sigamos esperançando por relações cada vez mais humanas no campo da educação. Aproveito e peço que se inscreva no canal, que conheça as minhas demais obras, as minhas palestras, no meu site simondemiranda.com.br e acompanhe o meu perfil no Instagram, @simondemiranda. Vamos lá? Divirta-se! Olá! Nesse videocast vamos conversar sobre a criatividade na sala de aula. Como estimular a criatividade na era da IA? De que forma podemos trabalhar com esse elemento junto aos nossos estudantes? Algo tão importante e relevante no cenário atual, principalmente na era em que a reprodução do conhecimento vai ficando por conta de outras ferramentas. O que cabe a nós, professores, na sala de aula? Sobre essas e outras questões, vamos estar conversando aqui com o nosso convidado especial, o professor Simão Miranda. Seja bem-vindo à FAG. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui conversando com um assunto tão delicado, urgente e irreversível. Legal. E o meu colega, professor Alex, me acompanha aqui. Estamos recepcionando hoje, né, Alex, o nosso autor, né? O nosso congresso docente. Isso. E o professor Simão tem essa obra, né? Estratégias didáticas para aulas criativas, né? Exato. De onde surgiu essa ideia dessa obra? Bem, essa obra ela nasce como fruto do meu pós-doutorado. Então, primeiro, ela é fruto de um trabalho acadêmico bastante denso, né? Um estudo de pós-doutorado. E eu atuava até o ano passado em sala de aula e me aposentaram. E das minhas aflições quanto docente era exatamente ultrapassar essas possibilidades das estratégias didáticas convencionais. Ao longo da época, 30 anos de sala de aula, eu sempre busquei fazer com que esse processo de ensino e aprendizagem fosse o mais dinamizado possível, que pudéssemos romper a barreira das estratégias do cânone tradicional. Então, o meu pós-doutorado foi com esse tema, foi explorando esse tema. Estratégias didáticas, a criatividade nas estratégias didáticas. E acaba que, como produto desse estudo, nasce um livro. Então, nós temos o relatório da pesquisa, que é algo mais acadêmico, e a gente, então, purifica esse trabalho, a minha orientadora, na forma de um manual para os professores. E veio em boa hora, a editora Papiros de Campinas lança esse livro, e ele já foi reimpresso 4 vezes, desde 2016. Então, assim, a gente fica com essa sensação de que ele vai ao encontro desse desejo, dessa ansiedade de superar esses métodos ortodoxos e, por que não dizer também, ultrapassados, que tornam essa relação entre o professor e o aluno
relações apáticas, relações monótonas, relações pobres de interação, sobretudo. E tá aí a obra, né? Então, eu acho que ela tem servido a esse propósito durante esse tempo todo. Bacana. A criatividade hoje na sala de aula é um elemento fundamental, não é, professor Alex? Na verdade, assim, criatividade, acho que ela permeia vários setores, né? Lógico, eu sou de uma área onde a criatividade é instrumento, né, de trabalho, e é instrumento, sim, um dos mais, né, fundamentais, pensar isso criticamente. E então, entendendo que a gente tem que trabalhar com criatividade, com essas questões, e trazendo a questão do seu livro, tem uma curiosidade que eu gostaria de ouvir, né? O senhor fala para nós, professor. Tá, estou trabalhando com criatividade, sala de aula, mas eu tenho que lidar com as subjetividades. Inclusive um capítulo onde você vai tratar isso. Então, como é que eu me coloco, né, diante ser criativo, de todas essas cobranças de ser o inovador, de criar novos lugares e dar também espaço nesse processo de aprendizado para tentar compreender as múltiplas subjetividades que eu encontro em sala de aula hoje? Alex, talvez seja esse o grande diferencial dessa obra. Porque o tema criatividade ele é muito diverso e a gente pode explicar a criatividade sob diversos prismas, né, inúmeros prismas, da psicologia, da antropologia, da sociologia, enfim. E outra coisa que sempre me perturbou quando eu estudava criatividade era exatamente porque, de modo geral, grosso modo, a criatividade ela está associada com dom, ou com insights, ou com aquela figurinha do professor Pardal que, paf, de repente acende a luzinha. Então, eu precisava trazer algo que pudesse dizer assim, olha, a criatividade ela tem que ser desmitificada. Exato. Então, ela não pode ser entendida, às vezes, porque, sobretudo no ambiente educacional, que é um território assim, que minha vida inteira, são 33 anos até a minha aposentadoria, de utilizar a criatividade, essa palavra tão importante, como algo banal. A expressão criatividade, ela é banalizada ainda hoje. Seja criativo. O professor precisa ser criativo. Então parece que a criatividade é algo mágico, uma solução puff que aparece. Mas não é. A criatividade... Há uma frase atribuída ao Thomas Edison, que eu não sei se é dele, mas acho muito bonito dizê-la, que é que a criatividade ela é feita de 1% de transpiração e 99% de... Ao contrário. De inspiração, ao contrário. 99% de transpiração e 1% de inspiração. Exatamente, fiz confusão. E eu acho que é isso mesmo. Então, a criatividade, ela não é própria, não é exclusiva dos artistas, ela não é exclusiva dos publicitários, ela não é exclusiva de determinada categoria profissional. A criatividade é um bem, a criatividade não é um dom, ela não é dada. Você pode aprender a ser criativo, há processos que te ensinam a ser criativo. A criatividade é a mãe da invenção, né? É uma habilidade que se desenvolve. Que se desenvolve. Então, nesse sentido, dos vários conceitos possíveis da criatividade, nós trazemos dessa possibilidade da criatividade ser um processo subjetivo, que tem a marca do sujeito que ensina e tem a marca do sujeito que aprende. Então, nesse sentido, esse espaço da criatividade, enquanto essa perspectiva subjetiva do sujeito humano, é que esse livro explora. Que legal, assim, isso é extremamente instigante, pelo menos para a minha pessoa que trabalha nessa área, mas em sala de aula a gente enfrenta, né, um desafio hoje, e aí a gente já tentando levar também para esses novos cenários de tecnologia e todas essas tendências, a gente está encontrando um sujeito, né, que está vindo para aprender, que ele está amplamente atravessado pela bolha. Pelo algoritmo da recomendação, né? Então, assim, a falta do debate, a falta desse lugar de entender o outro, né? Lá do Lacan. Então, assim, esse outro que se forma também dentro das nossas subjetividades, né? Então, assim, como é que a gente olha, né, professor, para esse indivíduo marcado por esse algoritmo ali de recomendação? Assim, isso, lógico, isso num plano assim de especulação e de medos que a gente tem, né? Então, assim, isso reduz a capacidade de debate, isso cria um problema, uma atrofia. Como que a gente precisa olhar para esse lugar para, inclusive, estimular
essa criatividade, essa subjetividade que possa fazer frente àquilo que nós chamamos hoje de inovação, sem ser esse terror. É verdade. É um cenário irreversível. Talvez eu cometa aqui um despropósito, mas eu imagino que a inteligência artificial que vem numa onda, das várias ondas, né, do desenvolvimento humano, das tecnologias, vem de longe, não nasceu ontem. Porque às vezes a gente fala assim, ela nasceu isso, foi um dia desse. Não foi um dia desse. Isso é um processo que veio, de repente essa bolha está aí, essa bolha se construiu. E não tem como a gente negar isso. Não tem como o professor ficar alheio. Aí sim, né? O alien é de alienar-se. Não tem como o professor, você não pode se alienar dessas tecnologias, não pode. Então aí talvez o fio tênue, Alex, Elenir. Talvez aí nós temos um fio tênue para entender de que forma que nós podemos nos apropriar dessas tecnologias, dessa altíssima tecnologia, desses algoritmos, em benefício dessa relação docente, da relação pessoal, humana, porque aí nós não podemos esquecer a dimensão humana de jeito algum, porque na medida em que se a gente se arvora a esquecer, a secundarizar a dimensão humana, aí nós vamos nos perder. Eu penso assim, que a inteligência artificial, ela jamais... Eu sou estudioso do desenvolvimento humano, que é a minha área do meu doutorado. Eu falo com alguma propriedade de leituras nesse campo. Jamais substituirá o professor. Mas jamais. Agora, muitos professores já estão se tornando obsoletos. Exatamente por negar esse novo território. De entender como é que essas novas tecnologias, a inteligência artificial, pode favorecer na sua prática docente. E favorece em muito, sobretudo tarefas que podem ser automatizadas. A carga de trabalho é uma dessas dimensões que eu já utilizo, inclusive, né? Eu trabalho muito menos. Tarefas que a inteligência artificial pode automatizar para mim. As tarefas que precisam da relação humana, eu faço. Exato. Eu preciso fazer. Então, eu acho que, em princípio, a discussão tem que começar por aí.